Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais um encontro semanal e hoje o que nós temos para falar é sobre fake news. Bom, o que é fake news, irmã Priscila? Bom, fake news são notícias falsas. Notícias falsas são algo que está afetando muito hoje toda a comunidade, seja evangélica, não seja, nós estamos sendo invadidos por informações que podem não ser reais. Por isso o nome fake news, notícias falsas. E hoje eu vou trazer alguns esclarecimentos para vocês, sendo deles, começando a nossa programação através de trazer a luz da Bíblia, não é verdade? O que seria mentiras e verdades? O que a Bíblia fala a respeito disso? Bom, lá em Êxodo 20:16, na Bíblia, diz assim, é o 9º mandamento. Já nos mandamentos está escrito, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Bom, então você já para e pensa. Aí, em Salmos 15, 2 e 3, diz assim, aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração, aquele que não difama com a sua língua nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Está em Salmos 15, 2 e 3. Bom, também diz a respeito de não falar mal, não inventar coisas a respeito do seu próximo. Não deve-se falar daquilo que não sabemos, não vimos, né? E não temos conhecimento para passar se é verdade ou não. Mas continuando, ainda temos Provérbios 12, 22, que diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Então, o Senhor reprova a mentira. Mas como é que eu sei se é mentira? Já chegamos lá. Agora eu vou falar para você o que está escrito na Bíblia a respeito da mentira. Lá em Provérbios 12, 17 diz assim, o que diz a verdade manifesta a justiça, mas a falsa testemunha diz engano. Quer dizer, você acha que viu, você ouviu, então não passe para frente. Não passe, não diz respeito à sua vida, não passe, não fale, não compartilhe, porque lá em 1 João diz, 1 João 1,6 diz, se dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Assustador, né? Mas ainda continua. Lá em Êxodo 23:1 diz assim, não admitirás falso boato e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunha falsa. E ainda continua lá em Êxodo também, 23 também, mas no versículo 7, de palavras de falsidade te afastarás e não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Temos que pensar, não é verdade? Não é verdade que lá já o diabo veio e trouxe a própria Jesus, enquanto Jesus fazia jejum, ele foi lá e usando as palavras de Deus, usando a palavra, ele tentou Jesus. Porque ele utilizou realmente do que estava na Bíblia, mas de uma forma totalmente errada, provocante, meia verdade, que é muito perigosa. Lá ele diz assim, que foi uma tragédia. Lá em Mateus 4, 1, 2, 5 e 7 diz assim, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te aqui abaixo, porque está escrito, olha o termo que ele usou, meus irmãos, porque está escrito, não tentarás o Senhor, está escrito, que os seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Isso está lá
em Salmos 91:10. Daí disse-lhe Jesus para bater o que o diabo falou. Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, que está lá em Deuteronômio 6:16. Então, irmãos, a gente tem que cuidar, porque sempre tem alguém trazendo uma palavrinha, sempre tem alguém compartilhando algo que pode não edificar as nossas vidas, pode não edificar aquilo que o Senhor tem para nós, trazendo e prejudicando o próximo. Né? A gente temos que cuidar muito, porque muitos não têm o discernimento da palavra. Como é que eu vou combater isso, irmã Priscila? Bom, você vai combater tendo maior ligação com a palavra, lendo as escrituras, lendo os livros. Quando sair uma notícia, busca se é verdade. Existem vários sites que podem ajudar você a ter certeza, a saber se é ou não mentira ou verdade antes de compartilhar. Tá? É muito importante procurar os seus líderes na dúvida, se é um boato, se não é, se é algo assim que te choca. Procure a sua liderança, se informe direito, né? Como que a gente pode combater isso, irmã Priscila, então? De que maneira? Que eu vou identificar se é fake news, que nem eu já disse. Procura sites, procura a sua liderança, não saia passando de primeiro, né? É muito importante que você busque a informação. Não simplesmente, eu achei isso interessante, eu vou lá e repasso. Não, cuida, porque é muito importante a gente ter certeza do que faz. Não tem certeza? Então não compartilhe. Mas nós podemos muito bem combater isso desta forma e principalmente procurando mais informações para que a gente possa identificar essas notícias erradas para que nós não passemos elas para frente. Principalmente que a gente possa procurar o conhecimento, que a gente possa procurar ter um melhor relacionamento com Deus, como diz lá em 2 Pedro 3,18. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada toda a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, nós precisamos ser o equilíbrio. Mas me passaram, eu só repassei. Não faça isso, ok? Porque pode ser prejudicial ao irmão ou à saúde de alguém. Nós temos muito compartilhamento de que se a pessoa tomar tal coisa pela manhã, ela fica mais, cura de tal doença, cura de outra. Procure um médico, procure essa informação antes de você passar ela para frente, antes de você resolver fazer, né? Porque muitas vezes, um chazinho, outra coisa. Não, procure uma informação para ver se você se você é saudável, muito que bem, pode até talvez tentar, mas não vejo que seja uma boa ideia. Mas se você já tem alguma doença, alguma coisa, então procure um médico e se informe se esse chá, se esse remédio, se essa maneira de proceder é a certa, ok? Então nós precisamos estar mais informados, né? Porque Jesus estava preparado não somente pela Bíblia, pela palavra de Deus, não pela Bíblia, pela palavra de Deus, como também ele estava preparado fisicamente, né? Porque ele conhecia a palavra, então ele rebateu o diabo. Você tem rebatido o diabo? Você tem conseguido rebater as falsas notícias, os falsos evangelhos, as fake news? Vamos pensar, vamos combater. A melhor maneira é que você tenha a informação, que você busque a verdade, que você busque uma orientação antes de compartilhar. Amém, queridos irmãos? Fica aqui a dica dessa semana. Um grande beijo e Deus abençoe.